novamente no ar toda segunda-feira. Você sabe que a gente muda um pouquinho a tônica das nossas conversas e a gente aborda o que nós conversamos ontem na transmissão ao vivo lá da Casa da Rocha Guarulhos. Qual a ideia? A ideia é, de repente, pincelar alguma coisa que não foi muito bem dita, porque pastor, pelo menos eu, mas acho que mais do que eu, alguns, pelo menos, sempre pensam assim, puxa, podia ter dito isso. Ah, por que eu falei tanto sobre aquilo? Ah, faltou? Sempre falta alguma coisa ou sobra. Então, eu acho que dá para lapidar alguma coisa aqui e, de repente, penso eu que é um bom resumo para quem não pôde estar conosco. Estamos estudando o livro de Lucas, já falei bastante sobre isso, e chegou a hora de falarmos sobre a ressurreição do filho da viúva na cidade de Naim. Diz assim Lucas 7:11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos foram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus havia acabado de curar o servo do centurião na cidade de Cafarnaum. Ele anda 50 quilômetros, chega até Naim, uma cidade cujo nome significa formosura. E aí tem uma cena que é importante demais para a gente entender toda essa história. Jesus chega com uma grande multidão, diz Lucas, e também uma multidão, um grupo grande de gente está saindo da cidade para fazer o enterro, acompanhando o velório, o cortejo fúnebre de um jovem filho de uma viúva. Essas duas multidões se encontram. É um encontro realmente muito interessante. A multidão que acompanhava Jesus estava super feliz porque ele era o profeta, ele havia curado o jovem e feito tantas coisas, mas a multidão que acompanha a viúva está depressiva, entristecida, como é comum para uma situação de alguém que está indo enterrar seu único filho. É uma realidade muito interessante esses dois encontros, aliás, esse encontro de duas multidões, porque mostra Jesus indo de encontro à realidade humana, à realidade da dor, à realidade do sofrimento que vivemos nesse mundo caído onde estamos. Jesus não chega até aquela mulher por acaso. Não é isso que o texto nos mostra, principalmente se soubermos que um cortejo fúnebre ele funcionava da seguinte maneira: naquele momento, naquela cultura, a viúva, ou no caso o familiar mais próximo, ou os familiares mais próximos do falecido, iam na frente do cortejo, e quem chegasse ia atrás do cortejo. Então era a viúva, o caixão, não é? O corpo do falecido, os convidados, amigos, familiares de modo geral, atrás. Quem chegava ia atrás. Jesus vai para frente. Ele fura, ele quebra, ele interrompe aquela situação cultural e vai de encontro à mulher. Por quê? Porque o assunto era com a mulher. Ele vai em direção a ela propositalmente. É sempre assim que Jesus faz. Ele vem em direção da gente, propositalmente. É o que o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses 2:5. É aquele que se esvazia do seu ambiente de glória para se encarnar e estar conosco como servo. Isso é proposital. Esse é o Deus que vem em direção ao homem, ao ser humano que sofre. Essa narrativa de Lucas, ela mostra essa ação de Jesus. Mas além de ir em direção à viúva, ele não vai de qualquer jeito, ele não vai só para cumprimentá-la, enfim, dar ali os seus pêsames. Ele vai cheio de compaixão, é o que diz o texto. Lucas 7:13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela
e disse: não chore. A palavra compadecer aqui é significativa para a nossa conversa. Ela é mais profunda do que simpatia, ela é mais profunda do que empatia. Aqui, compaixão, compadecer-se é sentir com, é a capacidade de entrar no sofrimento do outro, de ir ao encontro do que sofre, é habitar na dor do outro. Pastor Ziel Machado me ensinou no seminário Servo de Cristo: ser pastor é habitar na dor do outro. Está aqui, Jesus habita na dor alheia. Mas mais do que isso, o próprio termo compadeceu, ele tem a ver com um movimento que acontece interiormente, porque a análise que a gente tem no grego é essa. A análise que a gente tem no grego é essa. É uma ideia de um movimento que começa nas entranhas. Você sabe que naquela época, a cultura, o entendimento da época pensava que a compaixão, ela acontecia, a compaixão acontecia, o amor acontecia, a piedade acontecia nas entranhas. Olha que coisa interessante. Mas mais do que isso, compadecer-se é se mover nas entranhas, sim, mas mais, porque o verbo usado por Lucas está no passivo do grego. Para a gente isso não faz diferença e no português nós não temos esse recurso. Um verbo no passivo significa que o sujeito sofreu a ação. Alguém gerou isso no sujeito, que está ligado ao verbo. O que é que está acontecendo aqui? Lucas está dizendo que Jesus foi tomado pelo sentimento de Deus. Deus provoca isso. É claro que, falei isso ontem, para nós é um pouco difícil entender isso, porque Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus, mas Jesus é homem. Ele é o homem perfeito. A humanidade perfeita está representada claramente em Cristo. A humanidade que nós não podemos ser, mas Ele é. E Ele é pleno do Espírito. E nessa plenitude do Espírito, Jesus é tomado por aquilo que o Espírito quer gerar nele, como quer gerar em nós. Então, a compaixão que Jesus sente por aquela mulher vem de Deus. E é o que nós devemos viver, é claro, mais à frente a gente vai entender isso. Ter compaixão é alguma coisa que exige coragem. Eu discuti um pouquinho isso ontem, porque quando você se aproxima do sofrimento, você se aproxima de um caos que vai além da própria dor em si. Perder um filho é complicado, mas a viúva, ela não perde só o filho, ela perde a si mesma, ela se perde. Quando a gente perde coisas que são parte integral da nossa vida, e o que dirá de um filho, o que nós diremos de um filho é parte integral da nossa vida, nós também nos perdemos. Nós nos desestabilizamos. E junto com esse se perder, vem perguntas tipo: onde Deus está? O que é que Deus está querendo com isso? Por que isso está acontecendo comigo? Então, quando nós nos aproximamos do sofrimento alheio, nós nos enxergamos nisso. Porque temos que lidar com essas perguntas. Porque precisamos ter coragem para admitir a nossa vulnerabilidade. Quando chegamos perto do que sofre, isso acontece com a gente. Nós nos percebemos e sabemos que ninguém está imune a isso. No sofrimento alheio, nos deparamos com a nossa finitude, com a nossa incapacidade de resolver. E o que acontece? A gente foge do sofrimento. É mais fácil manter o vidro do carro fechado. É mais fácil dar uma esmola para passar a nossa dor. A gente não gosta de ver foto de gente com problemas e limitações físicas no Instagram. A gente gosta de gente bonita, sorrindo, na praia, nos carros bonitos. A gente não gosta de ver o sofrimento. Porque ele denuncia e apresenta a nossa própria situação. Mas Jesus não é assim. Ele se aproxima da viúva que vai sepultar o filho. E ao fazer isso, ele apresenta a maravilhosa face de Deus, a compaixão. O caráter de Deus que é revelado em Jesus mostra que Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus compassivo. Ele não gosta do choro do homem.
Ele não gosta da dor da humanidade. Essa dor incomoda a Deus, não tenha dúvida disso. Jesus é, portanto, essa manifestação da preocupação divina em resolver o caos, as perdas, os medos em que todos nós vivemos. E aquela mulher realmente vivia isso. Jesus se compadece e interfere, dando uma ordem que só ele pode dar. Manda aqueles homens que estavam carregando o jovem, o caixão do jovem, digamos assim, não era bem assim que as coisas aconteciam, mas enfim, para nós entendermos, Jesus toca naquele caixão, Jesus manda aqueles homens pararem e conversa com aquele jovem e a morte é vencida. A morte é vencida, porque Jesus é o Senhor da vida, nele há esperança, nele há vida e é realmente maravilhoso. O povo fica animado, todo mundo fica assim feliz, o que é que está acontecendo? O profeta de Deus está entre nós. Sim, eles se lembraram de 1 Reis 17, eles se lembraram de 2 Reis 4, momentos onde Elias e Eliseu ressuscitaram jovens. Esse é o profeta que está entre nós, mas Deus interveio em favor do seu povo. Jesus, o grande profeta, está entre nós, intervindo na humanidade. Mas, correndo, eu preciso pensar com você o que está no versículo 11, que é o versículo que abre essa narrativa, abre essa perícope, é o nome que a gente dá para esse trecho do texto bíblico. Uma perícope, uma história que tem início, meio e fim. Mas não se esqueça, essa história está ligada ao que vem antes e ao que vai depois. Sempre, leia o texto bíblico sempre assim. E quando Lucas começa no capítulo 7, versículo 11, ele diz logo depois. A ideia de Lucas é, olha, logo depois ele foi fazer o que fez. Não perca o que está antes disso. Antecedendo essa narrativa, a gente tem a narrativa da cura do servo, do centurião. E o que é que a gente entende aqui? Jesus cura um servo do centurião. Ali a gente encontra um cenário incrível. Fé completa, um coração temente a Deus. E o centurião, ele tem tudo que o qualifica, na nossa forma de pensar, a viver um milagre. Por isso que o servo foi curado. Ele era um homem temente, ele ajudou a comunidade, ele temia a Deus. Mas agora Lucas diz, ô Teófilo, você se lembre que Lucas escreve para Teófilo, né? Teófilo, preste atenção. Jesus curou o servo do centurião, que era cheio de fé, temente a Deus, mas agora ele ressuscita o filho da viúva. E ela tem alguma coisa? Desesperança completa, fé nenhuma, ela não tinha nada. Diferente do centurião, a viúva não tinha nada para oferecer a Jesus. Incrível isso, né? Isso mostra pra gente que o que Deus faz não depende de nós. Não somos nós que movimentamos Deus. É Deus que se movimenta até nós. Porque o que poderíamos fazer para movimentar Deus? Sempre é por graça, sempre é por misericórdia, sempre é por favor divino e imerecido. A fé daquele homem não era um instrumento que deu então todas as chaves e as coisas. Ele era um homem temente a Deus, que bom. É um bom exemplo, que bom. Mas Deus se move porque Deus se move. Deus nos abençoa porque Deus nos abençoa, não há mérito nenhum em nós. Então o Senhor, ele não se compadece somente de alguém que tem fé admirável e grande. Que bom! Maravilhoso. Mas ele se compadece também do miserável, daquele que a vida judiou tanto que nem fé tem. O que é que a gente aprende com isso? Olhe para Jesus e para o seu caráter, e não só para o milagre. Olhe para Jesus e para o seu caráter. Ele é bom e visita o homem, seja qual for a condição do homem. É claro, não estou dizendo para você, então viva de qualquer jeito.
Eu estou dizendo para você, olhe para o amor de Jesus. Olhe para o amor de Jesus. Responda a esse amor de Jesus tendo uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Mas não ache que se você for uma pessoa que vai para a igreja todo dia, que lê a Bíblia todo dia, uma pessoa moralmente tão correta, você é mais digno de receber um milagre do que alguém que nem conhece Jesus. Porque nunca foi e nunca será nossa dignidade, sempre foi e sempre será a graça de Jesus. Cuidado para não se encantar com a rede e esquecer do mar. A partir disso tudo, o que a gente aprende? Nós somos alcançados pela misericórdia de Jesus e somos ensinados a alcançar. Eu falei ontem, acho que dá para encaixar novamente essa conversa nesse finalzinho de papo aqui. Esse texto, essa história, me permite observar a minha vida a partir da ótica de Jesus, sendo eu aquele que continua aquilo que Jesus fez. Foi isso que ele nos chamou para fazer. Ele nos chamou para continuarmos. Ele nos chamou para darmos sequência àquilo que ele fez, não é? Alcançando pessoas. Darmos sequência porque vamos fazer muitos milagres. Não, milagre é departamento lá de cima, entendeu? Milagre é da ordem de Deus. Ele nos chamou para amarmos quem precisa. Por outro lado, a gente pode também se enxergar como a viúva, nas nossas dores, dificuldades e problemas, sabendo que Jesus nos alcançará. Provavelmente usando um outro alguém, ou usando alguém, melhor dizendo, que entenda que precisa alcançar quem precisa, quem é necessitado e quem está em sofrimento, sendo que esse que é necessitado está em sofrimento, sou eu mesmo. Ou seja, que sejamos então aqueles que alcançam quem precisa, choram, aqueles que choram com quem chora, aqueles que se alegram com quem se alegra, e que sejamos também aqueles abertos a serem alcançados por Jesus. Esse foi a nossa conversa de hoje aqui no Novamente. Espero que acrescente bastante no teu coração.